E assim, ó, agora no programa a gente trouxe uma pauta muito interessante. A gente estava conversando sobre algumas situações de doação de sangue, né? E surgem alguns mitos e verdades. As pessoas têm dúvidas, às vezes, em questões triviais, assim, algo tipo tatuagem, piercing. Então eu recebo aqui no estúdio para falar sobre a doação de sangue o gerente técnico do Hemosk de Criciúma, o Rafael Luiz da Silva. Boa tarde, seja bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Gisele, obrigado pelo convite. São muitas dúvidas, né, que o pessoal tem, assim, às vezes sabe, assimila quem pode e quem não pode doar, mas chega na hora, alguma situaçãozinha acaba fazendo com que a pessoa não possa doar sangue. Isso acontece direto, Rafa? Sim, existe uma frequência nesse tipo de dúvidas, né? Claro, existem muitas dúvidas relacionadas a muitas situações, né? Atualmente nós trabalhamos sempre, na verdade, né, com um manual de triagem clínica, onde isso é determinado já pelo Ministério da Saúde, mas como você falou, né, principalmente questões, se eu doar uma vez eu tenho que doar sempre a minha vida inteira, porque senão vai ter algum tipo de problema. Não, isso não é verdade. A pessoa pode doar uma vez, pode doar quantas vezes forem possíveis, Sim. quantas elas quiserem, né? Sim. Tem vários tipos de mitos, né? Nós separamos até alguns, Rafa, certo. antes que você já vá adiantando, vou deixar no suspense. Okay. O pessoal pode interagir, gente, pode mandar mensagem pra gente, porque são vários assuntos relacionados à doação de sangue, para começar, né? Então, assim, se você tiver alguma dúvida, mande 988 18 19 38. Agora, só para começar, Rafa, como é que tá o estoque hoje no Hemosk Criciúma? Nos estoques nós encontramos em níveis reduzidos em algumas tipagens, então para tipagens A e O, tanto RH positivo quanto negativo, atualmente nós precisamos de reforços, então a gente aproveita esse momento também, né, para alertar a população e pedir um incentivo incremento nessas tipagens. Ai, gente, por favor, né? Então vamos lá, A, O, A e O. A e O. Negativo ou positivo? Tanto RH positivo quanto RH negativo. Então, o pessoal de casa, por favor, né, vão ao Hemosk. Como é que faz para chegar ao Hemosk? Por exemplo, aqui em Criciúma, ele chega ao extremo sul, ele tem aquela unidade volante ainda ou não? Só aqui em Criciúma que faz a coleta? Então, aqui no sul do estado, então desde Tubarão até Passo de Torres, o Hemosk de Criciúma, ele que gerencia essa área. Então, nós temos hoje o Hemocentro aqui em Criciúma, que nós temos, além da doação, outros tipos de serviços vinculados. E nós temos a unidade de coleta de Tubarão, que fica mais ou menos, né, 60, 70 quilômetros aqui de Criciúma. E voltamos nesse ano com coletas externas seletivas, ou seja, pontualmente, de acordo com a necessidade do estoque, nós fazemos coletas em municípios da região, levando uma equipe, né, e trabalhando seletivamente. Então, esse serviço estava parado desde 2016. E agora, nos últimos meses, nós retomamos esse tipo de trabalho também. Ótimo, isso ajuda bastante. A frequência de doações voltou ao normal por conta da pandemia, né? E a gente sabe que é sazonal, tem períodos que o pessoal doa bastante, tem períodos que não doa muito. Como é que está essa questão? Infelizmente, a gente tem visto muita flutuação, principalmente nesse período de pandemia. Desde o ano passado, nós temos tendo muita variação, né? Nesse momento, por exemplo, a gente está precisando de incremento. Mas, no geral, né, por diversos motivos que a gente sabe que a pandemia afetou todas, né, todos, digamos, as áreas e as pessoas também, né? Então, a gente sabe também que para as pessoas teve um período muito difícil, né, de não ter nem transporte, às vezes, público, pessoas adoecendo, familiares, ter cuidado de familiares. São várias situações, a ausência no trabalho, né, a redução das equipes. Então, tudo isso a gente entende que também ficou mais dificultoso para as pessoas fazerem o ato de doação. Né? Porém, a gente acredita agora também com a vacinação em massa, com as pessoas sentindo mais protegidas, que a gente aos poucos, né, volte ao normal, digamos assim. Sim, e já aproveitando o gancho da vacina, vamos começar por aí. Tomou a vacina, em quanto tempo depois pode doar? Então, da vacinação contra a Covid, nós temos alguns tipos de imunizante, né? Então, resumindo, existe um período onde a pessoa não pode fazer ainda doação de sangue após cada dose. Para a vacina da Coronavac, esse período é de 2 dias sem poder doar, ou seja, após a dose da Coronavac, a partir do 3º dia, ela pode estar fazendo sua doação. Já para os outros demais tipos de vacina, são um período de 7 dias de inaptidão, ou seja, sem poder fazer a doação. Então, a partir do 8º dia, já está apto para fazer a doação novamente. No geral, quem pode doar? Então, alguns critérios básicos, né? Nós temos alguns 3, 4 critérios básicos, que são a questão de idade. Então, entre 16 a 69 anos, nós temos essa questão de idade, sendo que os menores de idade, entre 16 a 18 anos, precisam estar acompanhados do responsável legal. Nós temos também a questão de peso, né? Então pelo menos 50 quilos de peso já retirando as vestimentas, porque também o excesso de retirada de sangue pode trazer um prejuízo para o doador. Então existe uma questão de peso mínimo, né? A partir disso, nós temos também um documento oficial com foto, pode ser um RG, pode ser carteira de motorista, até hoje já temos digitalizado também, né?
e no geral a pessoa está se sentindo bem. Tá. Né? Então, algumas situações específicas, algum tipo de medicação, algum tipo de doença pré-existente, né? Como você falou, tatuagem, por exemplo, micropigmentação são 6 meses. Então, existem várias situações que daí são avaliadas individualmente. Sim. Né? Então, mas de uma forma geral, são esses critérios básicos para você poder ser um doador. Tatuagem, então, micropigmentação 6 meses após. Isso. 6 meses após o procedimento, né? Tá. Piercing, vale também? Também, né? Então, esses procedimentos invasivos, né? Claro, considerando que você está utilizando, né, indo num serviço que já é regulado pela vigilância sanitária, né? Então, no geral, são de 6 meses a 1 ano esses períodos onde você, né, pode fazer a sua doação. Mas, como eu falei, né, uma lista é um manual do Ministério da Saúde bem extenso, então cada caso deve ser avaliado no próprio site do EMOSC, no emosc.org.br. Lá você tem um assistente virtual que é chamado Lívia Bot, onde você também tem as principais perguntas, as principais dúvidas da população que pode ser respondida através dali, ou ligando para a gente também, ou até presencialmente. Quem morou fora do país pode doar? Depende da região. Existe uma questão, por exemplo, né, na Europa, né, nós tivemos a questão na época da vaca louca, né? Então, assim, situações pontuais devem ser avaliadas, porque geralmente essas situações, a pessoa morou na Europa, né, um certo período de tempo, hoje a gente não possui testes diagnósticos para essa doença e a pessoa pode ser um transmissor, às vezes assintomático. Então, algumas situações de doenças endêmicas de outros países, né, é verificado que às vezes tem que avaliar e pode ser que ela não possa doar em território nacional, depende da situação. Relação sexual sem preservativo, pode doar? Não, na verdade, assim, pode depois de um certo tempo, né, um período de pelo menos 1 ano, a pessoa estando já numa relação fixa, né, digamos, né? Então, as questões de múltiplos parceiros, uso eventual de preservativo, outras situações envolvendo, né, comportamento sexual, uso de drogas, né? Existe um período também de avaliação. Sim. Agora, se a pessoa mente no questionário, é algo que eu sempre tive curiosidade. Se ela mente, vocês coletaram sangue, vocês ainda fazem algum tipo de análise no sangue, Rafa? Sim, sim. Existem os testes que a gente chama de qualificação do sangue, ou seja, né, pela legislação nacional nós temos uns testes mínimos, digamos, para alguns tipos de patologias, de micro-organismos, para dar segurança ao sangue. Então, independente, cada doador, são feitos os testes para hepatites B e C, sífilis, chagas, HIV, HTLV, que é um outro tipo de vírus que está relacionado a alguns tipos de leucemias, né, sífilis, chagas, e são esses os que são realizados. Então, mas apesar disso, como você falou, é muito importante o candidato à doação ser muito sincero, porque existe o risco da janela imunológica. Em qualquer lugar do mundo, você vai ter um período, independente da técnica laboratorial utilizada, que você pode ter, digamos, uma contaminação, porém o teste não vai detectar. Então, é uma junção das duas coisas, o teste laboratorial mais a parte clínica e também o que a pessoa relata. Exatamente. Nós temos perguntas, é isso? Então, o pessoal pode colocar na telinha aqui, então, para a gente ver. A Leandra, boa tarde. Eu gostaria de saber por que quem morou na Europa não pode doar sangue. Morei 8 anos em Portugal e tentei doar e não consegui. A Leandra está perguntando. Obrigada, Leandra, pela sua participação. Certo. A Leandra se enquadra naquele caso que eu falei, né, que a gente já conversou, que é, por exemplo, a doença da vaca louca, que na época, né, ela, através de alimentos contaminados, né, de carne contaminada, que na verdade envolveu vários países da Europa. Então, por exemplo, né, a contaminação por prions, né, então são, no caso, doenças não diagnosticadas nacionalmente. Achei também pergunta. E nunca mais, no caso da Leandra ali? Não. Que pena, né? Até ter uma mudança, quem sabe, né, a legislação mude ou inclua alguma técnica, algum teste, daí pode ser feito. Mas não só aqui, mas qualquer do território nacional é da mesma forma. Sei. Obrigada pela participação, querida. Quem já teve hepatite pode doar? Então, para a questão de hepatite, se a pessoa até os 11 anos de idade teve hepatite, considerada aquela hepatite através da alimentação, hepatite A geralmente, né, ela pode ser uma doadora. Agora, sendo hepatite do tipo B e C de qualquer idade ou acima dos 11 anos, ela não pode ser uma doadora, porque a gente fica, no caso, com essa cicatriz imunológica. Sim, Eliette de Tubarão. Eliette, beijo no teu coração. Boa tarde, Ti. Pergunta ao doutor, quem tem diabetes e tireoide pode doar sangue tipo O positivo? Então, para a questão de doenças, por exemplo, da tireoide, se não for relacionado a uma doença autoimune, você pode fazer a doação. Mesma coisa de diabetes, com diabetes controlado, né? O uso de medicação também é verificado. Então, não sendo relacionado à questão autoimune, pode ser feito. Passou rápido, viu a quantidade de perguntas? Mais um pouquinho aqui, a gente ficava o programa inteiro só respondendo, mas que bom, porque são esses detalhes, né, que fazem a diferença. Gente, é preciso doar, né, é preciso, quem pode vai lá doar, é preciso. Uma bolsa
de sangue, por exemplo, pode salvar até 3 vidas, né? Exatamente. O telefone de contato está na telinha? Pode falar o contato, Rafa? Então, nossos telefones aqui em Criciúma no 3444-7410, 3444-7414, em Tubarão no 3626-7383 e através do site você pode fazer seu agendamento também no hemosc.org.br, existe um campo agende sua doação, a pessoa seleciona a melhor data e horário para fazer e assim a gente consegue continuar esse ciclo, né, e deixando a população, né, atendida na parte de sangue. Com certeza, valeu, volte sempre.